bem-vindos à Fraternidade de Fé, depois coloca lá flagelos destruidores, um campo de flores, macio, uma beleza, uma leveza, a sutileza das flores. Não está errado não, é assim mesmo. A nossa vida é assim, é áspera às vezes. Muitos momentos da nossa vida, ela está pautada em micro partículas, em pequeninos detalhes que fazem toda a diferença para se cultivar e sentir o perfume da vida. Ao falar de flagelos destruidores no capítulo 6 do Livro dos Espíritos, Kardec e os irmãos espirituais nos brindam com uma maneira muito rica, muito linda, inspiradora mesmo, de se transformar, de como devemos nos transformar e nos comportar diante da vida, se conhecendo e se fazendo melhor. Assim então são os flagelos destruidores. Eles transformam a aspereza do nosso interior em algo transformado a mais, em algo mais sutil e sublime, que às vezes aos nossos olhos não conseguimos compreender. Vamos ver alguns dos flagelos. A guerra, a fome. Não vamos utilizar muitas imagens porque não precisam muitos comentários. Nós conhecemos isso aqui muito bem. O alcoolismo, o tabagismo, que ceifam milhares de vidas, que atrapalham o desenvolvimento de vários irmãos nossos de caminhada na Terra, que levam à depressão, que levam a infortúnios, que levam ao desespero, que às vezes passam despercebidos aos nossos olhos. São flagelos. São flagelos. Temos então as drogas. Essas devastam não só a pessoa, mas a família, assim como o álcool, assim como o fumo. Vai encadeando e levando, junto com as drogas, a destruição de si mesmo. Mas também lesa profundamente a sociedade. O trânsito. O que dizer do nosso trânsito? Seria legal se fosse assim, né? Respeito é assim, o maior cuida do menor, o menor cuida dos mais indefesos. Coisinha linda seria isso. Não é o que a gente vê. A gente fica horrorizado quando vê aquela guerra lá na Síria, milhões de pessoas tendo que deixar suas famílias, sua casa, tudo que viveu para ir para outro país. E a gente não se dá conta que a gente mata muito mais no trânsito, pela nossa pressa, pela nossa maneira equivocada, do que aquele combate que está movimentando milhões de pessoas. E a gente esquece. Então a imprudência no trânsito também é uma forma de flagelo. O que tudo isso tem em comum, então? O que tudo isso tem em comum? Essas ações, elas têm em comum a destruição. No caso aqui, a autodestruição. Vamos achar assim, de uma maneira mais rápida, né? Pô, o alcoolismo, tá? Mas se é um livre-arbítrio, eu estou utilizando meu livre-arbítrio, Deus permite, então eu vou só me matando. Orgulho, egoísmo, o nome disso. Porque eu não vejo que eu não estou só fazendo mal a mim. É o egoísmo do egoísmo. Quando eu acho que só eu mesmo estou sofrendo. Quando eu esqueço que eu tenho uma mãe, que tenho um pai, que tenho uma família, que tenho uma sociedade toda, que são os meus irmãos, que necessitam entender que a autodestruição não é o nosso fim, não é o nosso destino. Não é. Mas nós temos outras maneiras também de flagelos. Temos os ciclones, os vendavais. Aliás, isso está acontecendo bastante na nossa região, inclusive. Temos também os vulcões, que são flagelos destruidores, deslocam pessoas
transformação dos ambientes onde eles estão inseridos. Temos também o tsunami, as inundações, as enchentes. Tudo isso também são flagelos. Temos também as epidemias que devassam sociedades inteiras, levam populações inteiras. Ciclicamente, isso acontece na Terra. São flagelos. São flagelos. E aí perguntamos de novo, o que tudo isso tem em comum também? A destruição, claro. Tudo isso tem em comum a destruição. Só que aqui já não é uma autodestruição, porque eu não tenho um comando sobre isso. Aqui já é algo necessário para a nossa evolução. Aqui nós temos Deus coordenando, através das leis que regem o universo, a transformação do nosso órgão num plano melhor. Como melhor? Nossa, mas como é que é isso? Olha só, há dois tipos de flagelos destruidores então. Os naturais, que independem da ação nossa, independente de nós estarmos transformando a Terra com o nosso aquecimento, tudo isso sempre existiu na Terra, como necessidade. É uma lei de Deus. A destruição é uma lei de Deus. É necessário que se destrua para começar de novo. É necessário que as espécies dentro dos animais, dos vegetais, vão se transformando. Então, aniquila um, mas começa um ciclo renovador. Já pensou se não houvesse a morte dos animais? Na própria natureza, com o próprio equilíbrio? Não é que já ia parar isso? E os outros flagelos que são provocados por nós mesmos. Mas tanto um quanto o outro, até nos naturais, nós somos exímios em fazer piorar. Nós conseguimos piorar algo que é natural, pela nossa imprudência, pela nossa maneira equivocada de olhar para tudo isso. Tudo isso mexe com o nosso conforto. Tudo isso tem uma razão de ser. Faz com que a gente se mova. Para que serve? Olha só. Quando um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Essa é a questão 783 do Livro dos Espíritos. Para que servem então esses abalos? Foram perguntados. Para que essa transformação da natureza tão abrupta que leva sofrimento às pessoas? Olha só, quando a gente não se mexe para transformar, há uma força que nos impulsiona a ir além e dizer assim: faça o diferente, não espere, vamos lá. E aí saímos da nossa zona de conforto, saímos do nosso dia a dia e começamos a observar: opa, algo eu preciso fazer diferente, algo não dá certo. A destruição, então, é uma necessidade e visa o progresso espiritual, moral e físico. E aí os irmãos espirituais nos brindam, através de uma pergunta de Kardec: mas tudo isso, então, que impacta fisicamente a gente olhando isso, tudo isso tem uma razão de ser, de transformar? Traz um benefício então à sociedade, essa parte, essa destruição? Sim, dizem os irmãos espirituais. Mas vocês não compreendem que esse abalo físico que hoje aconteceu, seja numa daquelas que a gente viu antes, ele é para as gerações futuras. Então nós não vemos o benefício imediato. Nós somos imediatistas, queremos já, vamos ver, e agora transformou, já está melhor. Não, isso é um plantar. Tem uma razão de ser. Para mais adiante, Deus tem um propósito para aquela região. Muito bem. Quando natural, então, os desastres, eles buscam equilibrar e fazer evoluir todo o sistema da natureza. Só equilíbrio. Não tem nada, então, desesperador, nada disso. É desesperador aos nossos olhos porque sofremos.
Mas quando a gente compreende que é necessário, já não precisamos mais sofrer. Já podemos optar por compreender. Compreendendo é mais fácil. Se é para equilíbrio da própria natureza, e ao mesmo tempo, serve então com esse equilíbrio impulsionar a nossa humanidade a evoluir intelectualmente. Buscamos recursos para vencer e não sofrer tanto com esses avalos. Tudo isso nos naturais. No outro nós já vimos que a ação é nossa, a responsabilidade é nossa, não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o meu livre-arbítrio, com o retorno. Olha só que exemplo nós temos aqui então dos naturais. Nossa Blumenau. Essa nós conhecemos, é linda essa foto, né? Nós conhecemos sempre muito bem. Pois é, isso aqui, quando acontece aqui na nossa cidade, está cheio o rio, enche, isso é um flagelo destruidor, destrói, transforma. O relevo sempre foi assim. Então nós tendemos a piorar quando isso acontece, quando a gente vai lá e mora dentro do rio. Então nós estamos fazendo a nossa contribuição para piorar. Estamos fazendo a nossa contribuição para piorar quando a gente vai numa encosta e aquela encosta não deveria estar sendo habitada. Nós fazemos a nossa parte. Mas tudo isso aqui, foi Deus quem causou? Fazemos a pergunta. É claro que sim. Quem tem o controle sobre isso tudo? Sobre essas leis que devem reger e mexer numa determinada região é Deus. Nós temos nosso livre-arbítrio para piorar ou atenuar tudo o que está acontecendo. Isso sim. Mas quem carrega tudo isso que precisa acontecer é o nosso querido Pai. A finalidade, então, para que essa comoção toda? Por que essa transformação? Isso nós estamos pegando um exemplo aqui, só na nossa micro-região, na nossa cidadezinha, no nosso valezinho pequenininho, em relação à Terra, é só esse tamanho, não é? E dirá em relação aos mundos. Não é nada. Isso tudo busca equilíbrio de novo. Vamos voltar na pedrinha do equilíbrio da nossa natureza? Despertar a solidariedade, despertar a fraternidade, despertar a caridade. Como é comum nesses momentos de sofrimento nós vemos a comoção social, a solidariedade colocada em prática. E aí muitas perguntas dizem: nossa, por que as pessoas não são assim, cordiais o ano todo? Precisa acontecer uma catástrofe para que isso aconteça? Muitas pessoas se perguntam isso. Precisa sofrer tudo isso para saber ser solidário, para saber ser fraterno, para desempenhar a caridade real? Precisa. É como uma escola. Nós vamos aprendendo a trabalhar os sentimentos, vamos despertando em nós essas aptidões e buscando enternecer um pouco mais as infiltrações do coração para não sofrer, e sim compreender. Eis a chave. Há duas formas de destruição. Nós vimos que tem duas formas que acontecem aqui. Nós vamos ver como acontece. As formas que acontecem no planeta. Uma é benéfica e outra é abusiva. Olha só que interessante. Essa questão do livro dos Espíritos também. A benéfica não passa de uma transformação. Então tudo isso, aquela comoção que está acontecendo aqui na nossa região, quando dá essa enchente, tudo isso é uma transformação. Destrói, mas transforma. É uma medida necessária. E a abusiva, aí vem o ponto. Essa não está nas leis de Deus. Essa é resultado da nossa imperfeição moral e intelectual. Então, o que aprendemos aqui com as cheias? Bom, tem que ter abrigo, as pessoas têm que sair daquela região, senão vai todo mundo embora. Então, não ceifa mais vidas? Olha que interessante. Nós temos continentes especializados nisso.
vivem em cima de vulcões, com tremores o tempo todo. Vivem, nascem ali, moram ali, não entram em pânico. Ah, já sei o que fazer, quando toca a sineta tem que fazer tal coisa. Pronto, eu convivo com isso de uma maneira natural. Então o que está fazendo? Despertando a intelectualidade do homem. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. É uma violação da lei de Deus. E por isso somos punidos. Por isso sofremos então. Necessitamos reajustar-nos. Mas foi Deus que nos designou isso? Que eu preciso passar por esse sofrimento? Não. Não mesmo. Deus é amor. O sofrimento é uma necessidade minha que eu preciso expiar. Que eu preciso provar para mim mesmo que isso ali eu já venci. Então, pelos nossos desatinos durante a vida, é que a gente tem que aprender a lidar com os sofrimentos, com essas comoções sociais que fazem com que a gente transforma. A gente sabe o porquê disso tudo. Olha só. Os flagelos destruidores provocados pelo homem, então, e aí agora vem a segunda parte, aquela que nós mesmos causamos a nós, representam, ao contrário dos naturais, uma grave infração às leis de Deus. Uma grave infração. E aí nos dizem os irmãos espirituais, há verdadeiros crimes aos olhos de Deus que, para a sociedade humana, nem sequer é conhecida como uma falta leve. Dá para pensar que são verdadeiros crimes aos olhos de Deus. Olha só. Os males mais numerosos que existem na terra são os que o homem cria pelos seus vícios, seus tanto de defeitos. E ali estão alguns numerados: orgulho, egoísmo, ambição, enfim, seus excessos em tudo. E aí a gente volta: poxa, mas eu estou me destruindo quando eu escolho o vício? Não, será? É a cegueira do orgulho que não verifica que você está destruindo também teu irmão de caminhada? Porque enquanto eu estiver me demorando nesse caminho de compreender que a lei de Deus é de amor, eu estou deixando a terra no mesmo patamar evolutivo. Não estou conseguindo fazer a minha função na vida. E sempre o nosso egoísmo, que tem como fonte o orgulho é a fonte do egoísmo, anda na direção oposta do amor. Sempre. Posso fazer com a melhor das intenções, mas quando é para mim, ainda é orgulho, não é amor. Não é amor, porque o amor liberta e o amor transforma. O amor direciona e impulsiona a vida, não a destruição. É ao contrário. E aí temos um lembrete dos irmãos espirituais. Por que tudo isso é tão difícil para nós assimilarmos, então, quando vem essas catástrofes, essas comoções sociais? E aí, catástrofe a gente está achando de grande magnitude, mas não é. É uma catástrofe nós vemos uma pessoa ser atropelada no trânsito, morrer por causa de uma falta de conduta. É uma catástrofe ver também, por falta de conduta, alguém ceifar a vida pelo álcool, pelo tabagismo, pela guerra, pelo egoísmo, do egoísmo. A nossa dificuldade, então, sofremos por quê? Porque esquecemos que nós somos seres espirituais mortais, em transição num corpo que perece e fica. Assim como a terra aqui se transforma, ela vai ficar aqui sempre. Já aconteceram vários abalos aqui na terra. Vão acontecer outros? Sim, claro que sim. Vão transformar paisagens? Vão, como necessidade de ajuste e equilíbrio, mas olhando com esses olhos, enquanto estamos encarcerados nesse corpo, nós devemos fazer a transformação. Nós devemos cuidar de nos transformar, por causa dessa escadinha aqui, ó. E aí a gente vence o orgulho e o egoísmo. Nós estamos no início da caminhada, em transição para o meio. Quer dizer, ainda somos muito instintivos e materializados, mas gradativamente
gradativamente, conforme essas situações vão nos acontecendo, a gente vai despertando os sentimentos. Nós vamos despertando os sentimentos mais nobres. Deixando de lado então os vícios, eu já me encontro mais no meio. Já estou me melhorando. Já estou mais racional. Opa, eu já penso que, peraí, se eu sou um ser espiritual imortal e vou continuar vivo depois desta vida, e já tive várias outras experiências de vidas passadas, não me é mais racional não levar tanta encrenca para a próxima vida? Não é tão racional então eu melhorar-me enquanto posso agora, com as melhores ferramentas, enquanto eu estou a caminho, para chegar um dia a sublimar os meus vícios e defeitos? E aí estão a classe dos espíritos mais nobres, os mais puros, que não necessitam nem encarnar, mas mesmo assim encarnam entre nós para nos dar um saculejo e dizer: olha, gente, não é bem assim. Não é bom saber que tem alguém olhando para nós, dizendo: olha, calma, está tudo em equilíbrio, não tem nada desequilibrado no universo. Não, mas o homem está destruindo tudo, não está nada. Não está nada. Quem não somos nós, menos que uma formiga dentro do universo, para ter a ousadia de achar, ou pretensão, de que a nossa ação está destruindo o globo? Não. Nós não precisamos disso. Isso já é alardado, já é uma sineta gigante, ressoando nos ouvidos de todo mundo pela imprensa. Nós temos que ser, e aí nos dizem os irmãos espirituais, os modernos São Bernardos, aqueles que levam a bandeira da paz, da calma. Nossa, você viu o que aconteceu lá? Pois é, triste, né? Vamos orar por eles, ao invés de ficar falando a respeito daquilo. Essa é a maneira mais prudente que nós temos, sabendo dessa caminhada para nós. Essa é a melhor maneira. E aí nós vemos então, na questão 743 do Livro dos Espíritos, essa pergunta linda: um dia a guerra desaparecerá da face da terra? Um dia a guerra, então, o sofrimento desaparecerá da face da terra? Sim, diz os irmãos espirituais. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, nessa época, todos os povos serão irmãos. Eu não tenho exclusivismo de fronteira, porque a minha fronteira é a terra. Nós somos habitantes do mesmo planeta, da mesma carruagem, do mesmo barco. Então, quando o outro está sofrendo lá no Japão, eu estou sofrendo aqui também, claro que sim, porque o sofrimento é o mesmo, nós somos irmãos do mesmo barco. Ainda não despertamos completamente para essa necessidade, a prática das leis de Deus. A prática das leis de Deus. E onde estão gravadas as leis de Deus? Tem um código comigo? Não tem. Está gravado na nossa consciência, porque nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então precisamos colocar em prática. Praticar. E sermos justos, colocando ao outro a mesma medida que eu gostaria que fosse colocada a mim. Se está meio pesado, então você não gostaria. Não deveria fazer isso ao outro também. Não julgar. Não julgar, não condenar, principalmente. E julgamento é comum. O problema é a condenação. O problema é a condenação. E o remédio para isso tudo, então? Qual é o remédio, então? Qual é a melhor maneira para a gente compreender isso tudo? Já foi anunciado há muito tempo a boa nova. Olha só, essa boa nova já ressoou há muito tempo. 2000 anos se passaram e a gente não compreendeu ainda este coração que deve impulsionar a nossa vida, enchendo e transformando de amor, de esperança, como espíritos eternos que somos, em transição aqui na Terra. Devemos olhar com carinho essa boa nova que já foi anunciada, do amor a Deus, o amor ao próximo. Não há outra maneira. Esse é o remédio. O melhor remédio para compreendermos, tá? Mas é esse sentimento, então, é esse sentimento ligado
ao meu, ao teu, ao nosso. Não é sentimento, é postura, é comportamento amoroso. É dinâmica da vida, é se mexer mesmo, é colocar as mãos em prol desse amor, dessa energia que vem de Deus, que nos faz transformar. O Mestre já nos disse: o caminho, a verdade, a vida estão nas chaves do que o Mestre nos trouxe. Não precisamos do presente. Ele veio nos dar essa lição do amor. O amor não dá para ler, fazer introspecção. Por isso ele veio pessoalmente nos dar essa. Ele, como dirigente do nosso planeta, do nosso sistema solar, não precisaria vir aqui pessoalmente, mas ele quis: eu vou ensinar o que é o amor. Através da sua atitude, através do seu exemplo, nós vemos então como podemos transformar em vez de destruir. E ainda temos mais uns lembretes. Quando a gente esquece, mas aquilo lá, Jesus falou, nos mostrou, se não fosse suficiente ainda, veio o Consolador e nos disse: olha, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nos trouxe exatamente isso: o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio. Mais algumas indicações, está no Evangelho isso, no Código de Moral e Conduta Universal, está no Evangelho. Precisamos um pouquinho mais? Tem mais. Nesse livro amigo de Chico Xavier, diz assim, em Ação do Bem: muitos companheiros se queixam de aquela perturbação, dos obstáculos que atormentam o mundo e hoje, e por isso não são poucos os que provisoriamente desistem de atuar na seara do bem. Desculpam-se: mas eu não tenho tempo para olhar nisso agora. Não, vou deixar para me aposentar. Não, vou deixar para olhar com carinho esse negócio da espiritualidade mais tarde. Desculpa. Porque é agora que eu preciso fazer. Amanhã talvez eu não tenha mais tempo. E aí? Talvez aquela calamidade que vai assolar aquela região vai me levar junto. E aí? Fiz minha parte? Vou deixar para a próxima vida? Caminho, Verdade e Vida. Outro livro belíssimo. Caminho, Verdade e Vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sua luz imperecível brilha sobre os milênios terrestres como o verbo do princípio, penetrando o mundo há quase 20 séculos. Olha que mensagem linda está nesse livro. Lutas sanguinárias, guerras, extermínio, calamidades sociais não lhe modificaram um tio nas palavras. Nada disso transformou tudo, destruiu tudo, nasceram as pessoas de novo, e nada disso transformou o que o Mestre nos trouxe, que está cada vez mais atual com a evolução da Terra. Tempestades de sangue e lágrimas nada mais fizeram que avivar-lhe as grandezas dessas palavras. Entretanto, sempre tardios no aproveitamento das oportunidades preciosas, muitas vezes, no curso das existências renovadas, temos desprezado o caminho. Temos desprezado esse caminho, indiferentes ante os patrimônios da verdade e da vida. Já sabemos que somos seres espirituais imortais, que nada perece, que tudo continua, que a vida depois dessa vida, ou seja, uma verdade imutável, e ainda estamos esquecendo e nos perdendo no caminho. Quando Jesus nos disse: é simples o caminho, faça o outro o que gostaria que fizesse em essas circunstâncias. Vamos destruir então? Ou vamos transformar? É uma pergunta que cada um de nós deve se fazer. Fica nas nossas mãos esse caminho da destruição ou da transformação. Está nas nossas mãos. Não depende de Deus. Deus nos dá um direcionamento, nos corrige o caminho quando estamos saindo da seara do autoconhecimento, do autoaprimoramento, da autoiluminação. Pode chamar do nome que quiser, reforma, reparo, tanto faz. Nós escolhemos transformar ou destruir.
Vamos transformar, então, a guerra em paz? Vamos transformar a vingança em perdão? Vamos transformar a ociosidade em trabalho? A avareza em generosidade? O ódio, o orgulho, o egoísmo? Vamos transformar em amor? Essa é a chave, o legado, o caminho que Jesus nos deu. Autoconhecer-se. E nisso está encerrado todos os nossos deveres. Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que se fizesse em iguais circunstâncias. Você gostaria de receber a guerra? Você gostaria de receber a vingança? Você gostaria de que ninguém fizesse nada? As pessoas estão morrendo. E você é uma daquelas pessoas que estão morrendo. Você gostaria disso? Você gostaria de ter só para si? Você gostaria de guardar rancor, ódio, vingança dentro de você? Se você não gostaria dentro de você, faça o outro. Alimente a paz, alimente o perdão, alimente o trabalho em prol do próximo, em prol de si mesmo. E o próximo às vezes é mais próximo do que a gente imagina. Ninguém é tão pobre que não pode dar um minutinho da sua atenção para ouvir alguém às vezes em desespero. Ninguém é tão pobre que não pode dar um abraço. Nós podemos transformar. Vamos ser mais generosos, mais amorosos. Vamos cumprir com o que está escrito para a Terra, ser um planeta melhor.